Na minha live, eu estou aqui hoje recebendo, tendo o prazer, e a gente vai bater um papo já já, com o deputado federal Mário Heringer. Eu tenho também aqui o meu amigo radialista, locutor, e também, a partir de agora, está na tela com a gente aí, Juarez Pereira. Vai bater um papo com a gente? Boa noite. Pera lá. Primeiro eu vou dar o meu boa noite aqui ao meu amigo deputado, Mário. Boa noite. Boa noite, Wilson. Prazer estar aqui com você, falar um pouquinho de política, falar um pouquinho da vida. Prazer também estar vendo já o Juarez aqui na tela. Juarez, grande abraço. Vamos começar, vamos trabalhar que o tempo não para. É isso aí. É isso aí. Boa noite, Juarez. Boa noite, Wilson. Boa noite a todos que estão ao vivo aí nessa live, assistindo a gente agora. Prazer, sejam todos bem-vindos. E mais uma vez, boa noite aí para o deputado. Tá certo. Lembrando que na última live que fizemos, tivemos aí mais de 8.000 visualizações em pouco mais de 5 dias, e esperamos que esta live também seja bastante assistida, bastante ouvida pelos nossos amigos internautas. A gente vai compartilhar e a gente, assim que sobrar um tempinho aqui, a gente vai dar uma olhada também nas perguntas, tá bom? Gente, hoje aqui, a live é com o deputado federal, Mário Heringer, né? Hoje a gente vai falar sobre o cenário político nacional e eleições 2020, tá bom? Bora lá, vamos começar já, a gente vai começar rapidinho. Deputado, deputado, eu gostaria que o senhor iniciasse o nosso bate-papo aqui, falando aí dos recursos que o senhor viabilizou através de emendas para o município de São João do Paraíso, deputado. Olha bem, é um prazer estar falando com vocês agora. Eu, há algum tempo, estou devendo essa conversa com o São João do Paraíso, porque eu fui a São João do Paraíso na época das eleições, exatamente trabalhando e pedindo voto. E aí eu fiz alguns compromissos de amizade, de relacionamento. Tive uma conversa com um grupo político na cidade que, num determinado momento, fez um aceno, um apoiamento a mim, o que acabou não acontecendo de maneira que foi combinado, né? Mas, mesmo assim, eu fiz a questão de colocar algumas emendas aí para São João do Paraíso. E essas emendas uma emenda de R$243 mil para a construção de pontes nos distritos aí da cidade, um caminhão coletor de lixo no valor de R$216 mil e uma ajuda financeira para a festa junina, que totalizaria R$46 mil. Isso aí, a soma de tudo, quase R$500 mil. E foi isso porque eu tive alguns votos aí, alguns amigos me ajudaram, e eu não podia deixar de lado São João do Paraíso, e fiz esse tipo de ajuda. Maravilha, ou seja, deputado, quase, quer dizer, R$500 mil investido aqui em São João do Paraíso. Sim. E, assim, infelizmente, deputado, poucas pessoas têm conhecimento, né? Aqui em nossa cidade. Mas isso a gente vai ficando velho, de barba branca, assim, a gente vai aprendendo que alguns políticos acham ainda que a política é uma coisa para enganar o povo e não para atender o povo. E eu não faço isso. A minha postura é: combinei, eu vou cumprir. Infelizmente, aí em São João do Paraíso, nós não tivemos a contrapartida moral, né? De alguns agentes políticos aí, principalmente que está na prefeitura, naturalmente, da prefeita, porque a nossa expectativa era outra em termos de posição. Infelizmente não houve, mas eu não deixei de cumprir minha parte, porque eu respondo pelos meus atos e não pelas omissões de terceiros. Então, você pode ter certeza absoluta. Mas é isso aí, deputado. Parabéns aí. Fiz isso aí com todo carinho, vou continuar fazendo quando puder. E
E agora, sabendo que tem uma nova eleição, tem outros pré-candidatos, pré-candidato a prefeito, pré-candidato a vereadores, a gente vai continuar ajudando essa turma que está chegando aí. Você é um deles, né, Wilson? É um pré-candidato a prefeito, pelo que eu sei. O Juarez também é um candidato um pré-candidato a vereador. Tem um cabeludo igual a mim, que estava aí atrás passando, que eu esqueci o nome dele também, que é candidato a pré-candidato a vereador. Então, vamos tentar organizar a política e a eleição com pessoas que querem fazer política de maneira certa e de maneira boa para a sociedade. Tá certo, deputado. Ainda nesse assunto aí das emendas, recentemente a prefeita anunciou nas redes sociais a assinatura de ordem de serviço para a construção de 2 pontes, né, em estradas as emendas viabilizadas através da sua atuação parlamentar no valor de R$ 243.750, ou R$ 243.750. A pergunta, por que demorou tanto para efetivar o pagamento, deputado? Bem, Wilson, essas demoras, elas decorrem exatamente da dificuldade na inoperância do Executivo, porque as emendas foram feitas em 2017 e aquele lenga-lenga de arrumar documento, arruma documento, não arruma documento, não anda documento, atrasa, faz as coisas demoradas e erradas, vai perdendo tempo. Tanto você vê que aquela emenda da festa de 40 e poucos mil, ela saiu rápida, porque tinha interesse em resolver uma festa, que é uma festa importante, aí faz rápido. Mas o resto parece que as pessoas negligenciam. Por exemplo, o caminhão de lixo, que custa 216 mil reais, está aguardando documentação da prefeitura desde 2017. Nossa! Então fica difícil a gente atender e as pessoas não darem andamento, né? Então essa é a nossa condição. Às vezes é o governo federal que atrasa, às vezes é a gente que erra também, né? Mas a maioria das vezes é as prefeituras que, fazendo política, não querem, guardam o recurso para chegar na hora da eleição, para fazer daquele recurso uma alavanca para ser candidato. Isso é muito feio. Nós temos uma pergunta do Juarez. Juarez. Deputado, mais uma vez, agradeço você pela nobre simpatia aí de compartilhar conosco essa live. E eu quero perguntar para o senhor o seguinte: eu acompanhei aí o grande volume expressivo, né, que o senhor viabilizou aí para o Hospital de Taiobeiras, e gostaria de saber se a saúde é a sua principal atuação parlamentar e por que os deputados majoritários do nosso município não conseguem viabilizar recursos expressivos para o nosso hospital na mesma proporção que o Hospital de Taiobeiras. Bem, Juarez, bom falar com você, um prazerão aí, a sua pergunta é uma pergunta que procede. Ouvi muito bem seu som está melhor do que o do Wilson. Desculpa, mas acho que o Juarez passou a perna aí, entendeu? Mas o negócio é o seguinte, Wilson, o Juarez, a gente faz as dotações orçamentárias, a gente faz as ajudas exatamente para as cidades que a gente está mais ligado, que a gente tem pessoas que estão ali brigando pela cidade, e cada um faz as suas escolhas. Eu naturalmente escolhi Taiobeiras, como escolhi várias cidades, porque Taiobeiras eu tenho uma relação política forte lá, tem bons amigos lá, como tem em outros lugares. Então, normalmente, a gente faz as coisas para quem nos demanda. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, meu irmão: nós podemos e devemos fazer incentivar e criar condições para que São João do Paraíso também possa ter sua estrutura. Mas, para isso, precisa que os deputados majoritários, que as pessoas que tenham mais representatividade da cidade, em interação com o governo municipal, tenham interesse em ajudar a cidade. Porque é verdade, nós não somos votados do mesmo tanto em todos os lugares. Eu tento dar um pouquinho de justiça e ajudar todos os municípios que me ajudaram, porque eu vejo que isso é uma maneira, esse dinheiro é público, esse dinheiro não é meu, e ele tem que ser atendido à sociedade e à comunidade como um todo. Então, é o que eu faço, mas eu não posso falar pelos outros, entendeu, Juarez? Eu não posso falar o que o outro deputado tinha que fazer, cada um faz do seu jeito. Mas eu quero dizer o seguinte: nas cidades que eu tenho compromisso e que as pessoas demandam,
eu ajudo no que eu posso. E a demanda que não foi feita, quando eu fui candidato aí, foi recurso para fazer aquelas obras nas estradas vicinais, nos distritos, se eu não me engano, pontes que foram pedidos, e o caminhão de lixo. E aqueles recursos para aquela festa tradicional que tem aí, que é uma festa importante para vocês. Então, o que eu comprometi, eu cumpri. Então, nesse momento, o que eu entendo e acho correto é que cada um cobre do seu deputado, da pessoa que fez uma ajuda, porque é razoável. Ah, tá. Deputado, a gente estava com um probleminha, o ruído estava vindo lá da sala do nosso amigo Juarez, por isso que estava dando esse duplo áudio, estava um pouquinho complicado para a gente ouvir. Isso estava atrapalhando muito. Agora você está ótimo, você parecendo até um galã de cinema com uma voz de cantor. Viu? Eu estava tentando identificar aqui onde é que estava vindo isso. Eu vou fazer uma foto aqui só para mandar para mim, para meus amigos aqui, porque eu estou na live aqui, entendeu? E sabe como é que é? A gente tem que dar umas postadinhas, né? Fala, nego, vamos lá, vamos continuar. Agora você está escutando, bom. Beleza. Eu vou permitir que o nosso amigo Juarez faça mais uma pergunta. Ele tem mais uma pergunta aí. Faça lá, Juarez. Bom, quais os projetos aí que o senhor apresentou no sentido de alterar o calendário eleitoral para 2020? Bem, na verdade, eu apresentei um projeto e uma sugestão ao tribunal, criando condições para que, se na vigência da Covid-19, que é um assunto muito importante, que vocês aí do interior ainda não estão sentindo isso, e espero que não sintam, é um negócio muito sério. Quando vocês tomem cuidado, usem máscara, lave as mãos, evite aglomeração, porque é um negócio sério, está matando muita gente. Os governos estão escondendo essas mortes, a maioria deles estão omitindo, porque não querem ficar com essas mortes nas suas costas na hora da eleição. Já morreu muito mais gente do que está dizendo, tem muito mais gente contaminada, eles estão subnotificando, estão omitindo, estão mudando critérios de notificação, exatamente para criar uma confusão e a gente ter menos óbitos. Basta você ver nos cemitérios, basta você ver nos cartórios que esses números não se confirmam. Em Minas Gerais, nós temos mais de 1.300 óbitos atribuídos à síndrome de respiratória aguda, e esses 1.300 óbitos são Covid, eu não tenho dúvida nenhuma. Então, fica parecendo que Minas é um céu, não é um céu. Esse vírus chegou no Brasil de avião. Então, chegou no Rio de Janeiro, chegou em São Paulo, chegou em Recife, chegou em Fortaleza, chegou em Manaus, onde a coisa ficou maior no início. Por quê? Porque veio de ponto turístico. Depois disso, ele começou a andar para o lado e para as cidades próximas. Ele pegou o Pará, pegou o Rio Grande do Norte, Paraíba, e está pegando o Nordeste. E aqui, na região Sudeste, ele pegou São Paulo e Rio, e ainda não chegou em Minas Gerais. Por sorte nossa, Belo Horizonte não é um hub turístico, não chega um monte de avião turístico lá. O que está acontecendo? O vírus agora está andando de ônibus. Ele está indo de uma cidade para outra devagarzinho. Ele não tem a velocidade de contaminação de caminhada, porque ele está indo mais devagar. Mas, com certeza, ele vai chegar. E numa cidade pequena, você, de repente, nem percebe. Ele mata 10, mata 20, o cara acha que é pouco. Aí, se você pegar e fizer uma conta, que o Brasil tem 6.500 municípios, se ele matasse 10 em cada município, já tinha matado 60 mil pessoas. Se ele matar 20, ele mata 120 mil pessoas. E nós estamos caminhando e não estamos parando ainda. Então, tem que tomar muito cuidado. As cidades que não têm ainda, elas podem ficar mais tranquilas, mas tem que fazer uma vigilância muito importante. Tem que fazer barreira sanitária na cidade. Antes das pessoas chegarem, tem que entrar, tem que ver temperatura, tem que saber se está com clínica de doença, tem que fazer todo um preparo para não deixar entrar na cidade. E uma vez detectado alguém, esse alguém tem que ser isolado e as pessoas que contactaram com elas precisam ser afastadas, exatamente para não contaminar a comunidade toda. Então, essa questão é uma questão muito séria. E agora, voltando para responder a sua pergunta, a gente não sabe quando o vírus está e em quanto tempo está, que o Brasil não é
um país como a Itália é pequenininho. O Brasil é que nem os Estados Unidos, é um país muito grande. Então, esse coronavírus vai demorar mais tempo no Brasil, porque hoje ele está atacando mais Rio e São Paulo, daqui a pouco ele passa do Rio e São Paulo, vai para outro lugar, e ele vai andando até que permeie o Brasil todo. Então, a questão é a seguinte, eu fiz uma indicação e orientação para a questão da eleição, pedindo que, se fosse ocorrer eleição nesse período de pandemia, que ela tivesse alguns cuidados a serem tomados exatamente para diminuir a contaminação das pessoas. Então, esse foi o meu pedido, o meu projeto de lei trata exatamente disso. Então, botar mais de um dia de eleição, escolher horários, fazer uma agenda de horário para a pessoa ir votar. Então, ela vai saber que hora que ela vai votar, para não ficar todo mundo ao mesmo tempo embolado. Separar um horário para idosos, ter equipamentos de proteção individual, como máscara, aquele protetor facial que chama face shield, ter álcool em gel. Então, todo um processo para que a eleição possa ocorrer, porque a eleição ocorrendo é um processo democrático em prática. Nós não podemos abrir mão do processo democrático, nós não podemos ficar sem eleição. E ela ocorrendo, nós vamos ter oportunidade de fazer as mudanças que o Brasil precisa no tempo que o Brasil precisa. Então, essas foram as orientações que eu pedi no meu projeto de lei para que nós pudéssemos ter uma eleição com mais proteção para todos os participantes. Então, Juarez, foi esse aí o meu caminho. Deputado, voltando aí no assunto que o senhor estava falando agora, embasado até na pergunta do Juarez, o senhor acredita que é possível realmente realizar as eleições municipais deste ano? Né? Você já falou das medidas aí que deveriam ser tomadas para assegurar a proteção de todos os envolvidos no pleito. Você acha que é possível que seja feita essa realização este ano? Wilson, eu quero tomar muito cuidado e que vocês tenham bastante atenção no que eu vou tentar dizer e transmitir para as pessoas. A eleição é a consagração da democracia, é a festa da democracia. É o momento onde você tira ou você põe alguém que você julgou numa eleição passada e agora julga na outra. Então, a eleição é fundamental para que isso aconteça. Se vai ou se não vai ocorrer, ainda não tenho certeza, mas eu, achando que ela deve existir, eu fiz exatamente esse projeto de lei, criando condições para que ela, existindo, tivesse uma certa condição de proteção. Algumas pessoas estão falando em prorrogação dos mandatos. Outras pessoas estão falando em adiamento das eleições. Então, aí você fica, o seu amigo que é prefeito, que é vereador, ele já está no mandato, ele quer que você apoie a prorrogação do mandato. O seu amigo, vereador, pré-candidato a vereador, pré-candidato a prefeito, quer que tenha eleição. Eu, como deputado, e sendo justo, eu acredito piamente, eu sempre defendi, fora desse momento, a juntada das eleições, mas nunca na minha vida foi com prorrogação de mandato. Foi com proposta de eleição para aquela eleição. Por exemplo, se vocês forem candidatos agora, vocês querem juntar as eleições próximas? Então, esse mandato seria de 6 anos e aí coincidiria com o de deputados e governador, presidente lá na frente. Nunca prorrogar uma eleição. Por quê? Porque a eleição foi feita, foi decidida com regra. E você não deveria mudar a regra no meio do caminho. Mas isso não depende só de mim. Depende de diversas pessoas, de diversos partidos. E o que se discute hoje na Câmara, para te dar informação, é que a intenção é que se adie a eleição. As duas datas prováveis que estão falando, que a gente está conversando, é o dia 15 de novembro ou 6 de dezembro. Há uma forte predominância e vontade de que seja no dia 15 de novembro. Então, sairia do dia 4 de outubro, se eu não me engano, iria para o dia 15 de novembro, que é domingo e é um feriado nacional. Então, seria nessa data. É o que eu creio que vai acontecer. Se a pandemia estiver muito forte, eu não sei como é que vai estar nessa época, eu espero, se Deus quiser, que essa época já tenha passado a grande onda no Brasil inteiro, eu acho que terá passado em todo o Brasil, um lugarzinho ou outro pode estar um pouco mais. O Covid veio para ficar, o Covid não vai embora, as pessoas têm que saber disso. Durante muito tempo, se não aparecer vacina
ou remédio para tratar a doença, essa doença é uma doença que vai se tornar endêmica. Hoje ela é uma pandemia, ela ocupou o mundo inteiro. Endêmica é uma doença que está o tempo todo, de tempo em tempo, aparecendo. Só que as pessoas vão ser menos afetadas, porque as pessoas vão ganhando resistência, quem foi contaminado não vai ser mais contaminado, e os volumes serão menores. Mas, com certeza, nós vamos conviver com essa doença brava por muito tempo. Então, se essa pandemia tiver passado, tiver diminuído, eu creio que é muito possível, e eu acho que vai ter passado, a gente ter as eleições ainda esse ano. Tá certo. Deputado, antes da gente continuar no assunto aqui, vamos dar um alô para os nossos internautas, o pessoal que está aqui ouvindo, assistindo o nosso bate-papo, né? Tem o argentino, ele é de Manhuaçu, né? Também o José Thiago, lá de Patrocínio, Minas Gerais, J. Brasil, lá de Janaúba, Veronice e Lindomar, de Vargem Grande. Nós temos aqui também a Taliane, lá de Berizal, Neide Moura, Tony Pereira, aqui de São João do Paraíso, Wesley, de Rio Pardo, João Selmo, lá de Itaiobeiras, Joildo de Paula, de São João do Paraíso, Romário Força Jovem, São João do Paraíso. Eu não vou conseguir mandar para todos, tá? Rose Barbosa está dizendo aqui, parabéns pela conscientização e por informar a população. Isso é realidade. Valeu, Rose. João Ferreira, pré-candidato a vereador do Podemos. Ana Paula Rocha Oliveira. Ana Paula está dizendo o seguinte, deputado, tem que ter eleição. Renan Souza, Israel Rocha da Barrinha, enfim, as pessoas aqui nos acompanhando, é só para dar uma satisfação aí para os nossos internautas. Tá bom, deputado? Abraço a todos. Abraço para todos aí. Beleza. Deputado, você falando aí sobre adiamento ou não das eleições, pelo que você anda lá pelo Congresso, há um consenso entre as maiorias do partido que compõem o Congresso Nacional para que as eleições sejam adiadas? Você acha que existe uma maioria que pensa também que as eleições deveriam realmente ser, no mínimo, adiadas um mês, 2 meses, 15 dias, enfim? Existe esse consenso lá no Congresso? Eu acho, Wilson, que essa é a ideia mais forte que tem hoje. Porque em outubro, para a gente ter agora as convenções partidárias, tudo muito embolado, então esse prazo, você ganha um pouquinho de prazo, né, para chegar a fazer o processo eleitoral como um todo, tudo certinho. Então, acho que hoje o mais forte, inclusive tem uma declaração do ministro Barroso, que assumiu essa semana agora o Tribunal Superior Eleitoral, exatamente que a intenção dele é que tenha um atrasozinho, uma postergação na data, mas que tenha a eleição. Então, eu acho que a posição do ministro e a posição da Câmara é muito provável que nós tenhamos um adiamento das eleições e provavelmente, e eu acho que é majoritário essa posição, provavelmente é para o período de 15 de novembro. É isso, mais provável. Beleza, bora lá. Agora deixa eu liberar o microfone do Juarez, que ele tem mais uma pergunta. Juarez, vai lá. Bom, não, eu só quero pegar um gancho aí na fala, eu quero falar sobre uma PEC, né, que está rondando aí, isso é a proposta de emenda à Constituição, que propõe prorrogar os mandatos municipais por mais 2 anos para unificar as eleições. Qual a opinião aí do senhor sobre a respeito dessa PEC? Não, bem, essa PEC roda aqui, aliás, tem várias PECs com a intenção, viu, Juarez? Essa PEC roda aqui, aliás, tem várias PECs. Está voltando o som, está me dando retorno da minha voz. Essa PEC roda aqui já há algum tempo. Essa PEC, não, essa ideia de prorrogação de unificação do mandato já roda há algum tempo, sob várias formas. Tem essa agora, que é a prorrogação simples, pura e simplesmente do mandato desses atuais prefeitos e vereadores. Inclusive, há um movimento forte dos prefeitos, dos vereadores, para que ela seja aprovada. Então, é necessário que vocês, que são pré-candidatos, que não estão no mandato, também trabalhem com seus deputados e com seus senadores, para dizer para eles que isso não é correto. Se vocês acharem assim, não sei o que vocês acham, né? Eu acho que vocês acham isso, porque senão o processo democrático vai estar sendo procrastinado, deixado para depois, né? Então, mas há uma série delas. Eu, inclusive, já falei,
a unificação das eleições pode ser uma boa coisa, eu não estou dizendo que é, mas a única maneira de fazê-la, Juarez, é como eu falei, vamos fazer de conta que na eleição agora, de 15 de novembro, a gente aprove uma PEC para a unificação das eleições. Então, essa eleição de 15 de novembro, para prefeitos e vereadores, vai valer por 6 anos em lugar de 4. Aí, o que vai acontecer? Em 2022, vai ter as eleições de deputados, senadores, governadores e presidente, e em 2026 tem eleição para todo mundo. E volta a ser 4 anos para todo mundo, entendeu? Essa é uma maneira que eu acho justa. O sujeito é eleito para um mandato de 6 anos. Não uma pessoa eleita para um mandato de 4 anos. Eu sei, tem muito amigo prefeito meu, muito vereador amigo meu. Não, Mário, mas não está certo. O certo é o certo. E eles vão saber que na hora que for o lado deles, eles vão querer também que o certo seja feito. Existe uma previsão constitucional. A mudança, mesmo que com uma boa justificativa tenha o coronavírus, a mudança nunca é saudável para a democracia. A previsibilidade constitucional precisa ser seguida, precisa ser atendida. Senão, a gente vai passar, de tempos em tempos, mudando a Constituição para ajeitar de acordo com o que a gente quer. Isso não pode. Então, quando você faz preventivamente, você fala assim, eu vou mudar a Constituição, mas ela vai valer a partir da próxima eleição. Aí tudo bem. Todo mundo sabe qual que é a regra do jogo. Então, isso é o que eu entendo como democracia feita de uma maneira séria. Eu sei que alguns companheiros, amigos meus, prefeitos, vereadores, às vezes falam, poxa, podia prorrogar. Mas eu sei também, porque são meus amigos, porque trabalham comigo, sabem do jeito que eu sou, e com certeza eles também sabem que eu estou certo e estão pensando como eu. Apesar de dar aquela sensação, opa, seria tão bom se eu tivesse mais 2 anos de mandato, para eu poder melhorar meu trabalho, para eu poder fazer isso, para eu não ter que disputar a eleição agora. Eu sei disso. Mas, infelizmente, eu acho que a gente tem que olhar isso com olhos de democracia, de preocupação com o Estado, preocupação com o país. Nós estamos assistindo a um país que está entrando numa rota de colisão muito grave. O nosso país tem uma crise de saúde, o nosso país tem uma crise econômica grave, o nosso país está numa crise política muito mais grave ainda, séria, e nós não podemos abrir mão da democracia, sob pena de pagarmos caro por isso, porque daqui a pouco, se abre mão de uma coisa, tem que abrir mão da segunda, e nós podemos estar aí com um regime autoritário tentando controlar os desígnios da nossa nação. Então, temos que tomar cuidado, fazer a coisa dentro da Constituição, dentro do princípio democrático. Beleza, deputado. Deputado, eu gostaria que o senhor explicasse aqui para as pessoas leigas no assunto, né? O que é uma PEC, o que é necessário para a aprovação de uma PEC e quanto tempo após a aprovação essa PEC entraria em vigor? Espera aí, a proposta de emenda... PEC é uma proposta de emenda constitucional. A Constituição Sim. é aquele livrinho nosso que rege tudo. E a proposta de emenda é um projeto de lei que a gente faz para mexer na Constituição. E quando a gente vai mexer na Constituição, a gente tem que seguir uma regra. Então, para você fazer uma PEC, primeiro, para você apresentar uma proposta, você tem que colher assinaturas de 171 deputados para que você consiga dar entrada na PEC. É a primeira dificuldade. Quando você dá a entrada, você tem que... ela vai ser constituída uma comissão. Então, você faz uma PEC e aí cria-se uma comissão especial. Essa comissão especial tem 40 sessões, no máximo, para discutir e propor um relatório. Propõe esse relatório, vota esse relatório na comissão e ela fica pronta para ir para o plenário. E aí depende dela ir para o plenário e na hora que o presidente, que é esse poder é discricionário, o presidente vai na hora que quiser, ou que fizer um acordo de liderança, aí o presidente vai botar para votar. Claro que essa PEC que entrou lá na comissão, ela já foi modificada, já bateram uma coisa aqui, outra ali, já mudaram a lei aqui, outra ali. Depois ela chega no plenário, ela também vai sofrer modificações, vai sofrer intervenção de muita gente. E ela precisa do quórum constitucional. Ela precisa de 309 votos. Ela não é simples, ela não passa com 257. Ela não passa com a maioria simples. Ela precisa desse número de votos, 309 votos. Aí, feito essa PEC sendo aprovada, ela foi aprovada em primeiro turno. Então, ela tem que esperar um período, que é o interstício,
para poder voltar e ser votada novamente e obter a aprovação. Daí ela vai para o Senado. Chega no Senado, sofre a mesma mudança, o mesmo trajeto. Se ela for modificada no Senado, ela volta para a Câmara. Nossa. E aí, na Câmara, a gente estuda se a gente fica com as mudanças do Senado ou se a gente fica com as coisas que nós fizemos. E aí a gente acaba de decidir, aprovou. Aprovou, ela é promulgada pelo Parlamento. Ela não depende do Executivo para sancionar. Então, ela é promulgada, e a partir do momento que ela é promulgada, para as atividades que foi aprovada, ela passa a vigir. Beleza, deputado. Complicado, mas é isso. Muito obrigado pela aula. Acho que muitos aqui que estão acompanhando a live não tinham muita noção de como era tão complicada a aprovação de uma PEC. Eu gostaria que o senhor passasse para nós assim, as emendas que o senhor destinou para São João do Paraíso, para que o público que agora chegou tenha um entendimento que a gente está nesse papo com o senhor, para que o senhor tivesse espaço até mesmo de falar daquilo que o senhor prometeu e realmente cumpriu para com a população paraisense. Olha bem, então vamos lá, para repetir aqui. Em 2017, eu coloquei uma emenda, estou olhando para baixo aqui, porque eu estou olhando que não está tudo decorado aqui não, tá? Você me desculpa aqui. Eu coloquei uma emenda para a construção de 2 pontes de concreto armado para acesso às comunidades rurais do município, sendo uma na entrada do distrito da Barrinha e outra no acesso à comunidade Dois Matos, no valor de R$ 243.750, através do Ministério da Agricultura, que foi liberado, e foi pago em 21/5/2020. Tem também uma emenda de 2017, de um caminhão coletor de lixo, que é uma emenda de relatoria dentro da minha cota parlamentar, de R$ 216.465,51 na FUNASA, aguardando documentação da Prefeitura. Essa não foi paga desde 2017 até hoje. E tem outra, que eu fiz em 2018, a 12ª edição da Festa Junina, de 46 mil. Foi para a emenda do turismo e foi paga no mês 6 de 2018. Essas são as emendas que eu fiz para São João do Paraíso. Tá certo. A emenda que ainda não foi paga, deputado, foi a emenda do caminhão coletor de lixo. Isso. E por falta de documentação. É uma emenda de bancada, de relatoria, dentro da minha cota, que falta aguardando a documentação da Prefeitura para que seja, para que dê andamento no processo de liberação do valor, que é 216 mil. Talvez o pessoal dessa gestão atual ache que um caminhão coletor de lixo não dê votos, né? Por isso essa demora tanto para liberar essa documentação. Não sei o que passa por a cabeça, não, mas vamos ver, né? Saber o que é. Acho que aí a questão é o seguinte, Wilson e Juarez, tem que perguntar para a Prefeitura, tem que cobrar, essa é a função do cidadão. E a prefeita tem todo o direito, se ela tiver razões, ela tem todo o direito de justificar. Como você espera um dia se justificar, se explicar, e se for uma justificativa razoável, uma explicação razoável, está tudo bem. O que a gente não pode é perder esses recursos porque a gente não fez. Então, acho que a função de vocês, parabéns, é perguntar, cobrar por que não saiu. Porque, de repente, não está saindo por uma coisa, liga lá para o deputado, ele desamarra a coisa aqui, ajeita e facilita. Entendeu? Exatamente. Porque é isso. Só não pode. A cidade pequena, a cidade menor, ela não pode perder recurso. Não pode. Isso é um pecado, entendeu? Então, vocês estão fazendo certo, cobra, procura saber o que está acontecendo. Eu acho inadmissível cidade pequena como a nossa, onde já vem poucos recursos, e quando vem, não vir por falta de competência, porque documentação é competência, falta de competência, na verdade. Deputado, então bora lá, para que a live não fique muito estendida, ou não fique cansativa também para o nosso internauta, eu peço, então, as suas considerações. Eu quero agradecer de coração mesmo pela essa oportunidade. Quem sabe um dia, quando o senhor estiver aqui na cidade, a gente tem o prazer de estar conhecendo pessoalmente, mas já é um prazer conhecê-lo, saber que
tem ajudado o nosso município, né, que é carente de emendas, carente de recursos, carente de infraestrutura, né, e carente também de bons homens políticos. E a gente, nesse primeiro bate-papo, já deu para perceber que o senhor é uma pessoa de boa postura, uma pessoa que realmente visa ajudar aqueles necessitados. Então, eu agradeço de coração pela oportunidade e fica aí as suas considerações finais, tá bom, deputado? Muito obrigado, Wilson. Obrigado, Juarez. Foi um prazer estar aqui com vocês. Aliás, é um prazer estar aqui com vocês. O objetivo da política é melhorar as condições de vida das pessoas, é olhar nos olhos das pessoas, é ajudar as pessoas. Política a gente não faz por benefício próprio, política a gente faz para melhorar a vida dos nossos companheiros, dos nossos cidadãos, das pessoas que mais precisam, principalmente com o coração aberto, com a alma aberta, para que as coisas boas aconteçam. Eu quero desejar a todos aí muito sucesso, vocês são pré-candidatos, trabalhem, evitem, por favor, o contato físico. Essa eleição vai ser uma eleição diferente, essa eleição vai ser uma eleição que a gente vai trabalhar mais nas redes sociais, essa eleição não vai permitir abraço, não porque a gente não queira, porque a gente não tem carinho, mas principalmente porque a gente é cuidadoso e temos que mostrar para a sociedade que o mundo não será igual daqui para frente após essa pandemia. Então, nós temos que cuidar, ficar em casa quem puder ficar em casa, quem não puder ficar em casa, saia com cautela, com precaução, use máscara o tempo todo, porque quando você está de máscara e o outro está de máscara, um protege o outro, um não contamina o outro, e isso é o que a sociedade quer. A sociedade quer amor, quer carinho, quer paciência, quer tolerância. A sociedade precisa de paz. O nosso Brasil vive um momento muito conturbado na política, e nós precisamos de recuperar o equilíbrio, recuperar o centro, nem a ponta direita, nem a ponta esquerda. Nós precisamos de recuperar o equilíbrio para fazer o Brasil ser o país que nós queremos que seja. Um abraço para vocês, muito obrigado, boa noite e aproveitem o restinho da noite para ver um filme, fique em casa, dê um abraço nos amigos. Tchau vocês. Oi, dá um joinha, assina o canal e clica no sininho. E aí você vai saber toda vez que a gente tiver um vídeo novo, nós estamos chegando.